Meus queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs, é uma graça e uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, elevar a Deus o nosso coração e a nossa alma para abrirmos esse retiro de carnaval. Inegavelmente, não se espera, senão da RCC, uma vida de oração, uma vida de entrega a Deus pela força do Espírito Santo, para que assim também nós possamos entregar a nossa vida em favor dos nossos irmãos. Pois bem, eu pensei em fazer uma meditação, não sei se é naturalmente uma meditação, mas nada melhor do que a gente partir da palavra de Deus, A palavra de Deus sempre nos ilumina, a palavra de Deus abre o nosso coração a diversas possibilidades, e essa palavra de Deus que eu gostaria de, tomando o capítulo 4 do Evangelho de São João, meditar um pouquinho com vocês sobre uma sociedade que vive pelos sentidos. Carnaval está muito ligado a isso, e o inverso disso significa lutar por uma sociedade que encontre sentido na vida. São coisas bem diferentes, Viver pelos sentidos e dar sentido à vida. Então, eu gostaria de meditar com vocês sobre esse capítulo 4 do Evangelho de São João, que é bem conhecido, apenas uma partezinha, para que a gente possa viver justamente a alegria do seguimento de Jesus, de pregar sua palavra, como fez a samaritana, e depois de buscar uma vida com sentido, e não apenas uma vida daqueles que buscam a vida apenas pelos sentidos. Então, eu vou tomar esse capítulo 4, porque no final é um convite que farei a vocês, depois que nós fizermos uma pequena meditação, vai ser muito rapidinho, por causa do tempo, sobre esse capítulo 4, abrindo aí o retiro, Pois bem, vamos ao texto, vamos à palavra de Deus, eu vou logo direto, para que a gente possa tirar o máximo do pouco tempo que a gente tem. Então diz o seguinte: chegou então Jesus, no caso, a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali se achava o poço de Jacó. Então Jesus chega a uma cidade chamada Sicar. Sicar, traduzido do hebraico para o português, significa seca, sedenta. Ora, não era apenas Sicar lá, de 2000 anos atrás, que era seca, sedenta. Nós vivemos uma sociedade que está cada vez mais seca e sedenta. Sedenta de uma novidade, sedenta de algo que preencha a vida. E é interessante que quanto mais as pessoas estão secas, como essa cidade, Sicar, mais elas buscam. Mas a gente pode buscar no lugar errado. A gente pode buscar num lugar onde jamais esse lugar vai preencher a nossa vida e a nossa existência. Não preciso falar de uma sociedade que vive pelos sentidos, Busca-se tanto no prazer, nos mais diferentes refúgios da vida humana, só que nem sempre as pessoas, ou quase sempre, as pessoas não conseguem aquilo que elas desejam. Estão cada vez mais vazias e, embora busquem tanto, saindo de Sicar, que significa sedenta, mas parece que as pessoas estão cada vez mais secas. Pois bem, diz aqui que Jesus chegou ali e naquele lugar existia um poço, no versículo 6, o poço de Jacó. É muito interessante de perceber que em qualquer lugar, em toda a cidade, existe um poço de Jacó. Onde é que nós estamos nesse exato momento? Em um poço. Esse poço é a igreja de Nossa Senhora do Rosário, no centro da cidade. A cidade também tem vários poços onde nós podemos nos sentar, nós podemos descansar. E vejam só a sequência que diz o seguinte, ainda no versículo 6: fatigado da caminhada, Jesus sentou-se junto ao poço. Jesus também se cansava. Nós também estamos cansados pelo excesso de trabalho, cansados de tantas promessas e poucas entregas, cansados dos escândalos fora da sociedade e mesmo dentro da igreja. Nós estamos cansados de algumas pessoas que são chatas, nós estamos cansados também de nós mesmos, que temos baixa estima, que estamos chateados, às vezes revoltados com pessoas que estão ao nosso lado. Então, às vezes, é preciso parar. O que é que vocês estão fazendo aqui nesse momento? O que é que eu estou fazendo aqui nesse momento?
nós paramos e nos sentamos junto ao poço. É Jesus. Jesus também estava cansado, não de evangelizar, mas às vezes cansado de tentar tanto e de não conseguir. Para ele também foi difícil. Então, fatigado da caminhada, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta da hora sexta, ou seja, era meio-dia. É interessante perceber que ao meio-dia o sol está sobre as nossas cabeças. E se o sol está sobre as nossas cabeças, é meio-dia, significa dizer que não existe sombra. Nem Jesus podia se esconder, nem quem aparecesse ali podia se esconder. Jesus é o sol, por isso meio-dia aqui. Ele é o sol, ele vai iluminar a quem tem a capacidade de sentar-se junto ao poço. Então Jesus vai tirar daquelas pessoas que estão ali buscando, Jesus vai iluminar as suas trevas. E só existe uma possibilidade de nós iluminarmos as trevas de alguém, que é acender ali uma luz. Encontrar Jesus significa encontrar esse sol. Nem Jesus podia se esconder, porque não havia sombra, nem tampouco a pessoa que chegasse ali podia se esconder, porque não havia sombra. Então vejam só, uma mulher samaritana chega para buscar água. Jesus lhe diz: dá-me de beber. Isso é muito importante, que nós tenhamos a compreensão. Antes de nós procurarmos a Deus, é Deus que nos procura. Veja que a iniciativa aqui foi de Jesus. Dá-me de beber. Jesus era uma fonte que tinha sede de se doar ao irmão. Jesus era uma fonte que tinha sede de tomar do nosso coração. Jesus quer beber da nossa fonte. Isso é incrível. Deus quer beber do nosso coração, apesar do nosso coração fragilizado, apesar da nossa vida fragilizada, apesar de nossa miséria, Deus nos deseja. Apesar de fugirmos dele, Deus quer estar perto de nós. Apesar dos cansaços da vida e da vontade de desistir de tudo, até mesmo da igreja, de Deus, de pisar na jaca, de dar um chute no balde, ou então no pau da barraca, como às vezes acontece com a nossa vida, Jesus está ali. Ele vai nos dizer: não desista. Ele vai nos dizer: tenha coragem, vá adiante. Ele vai nos dizer que eu preciso de você, apesar de você mendigar, apesar de você vir das suas securas, apesar de você vir das suas misérias, apesar de você ter tentado tanto e não ter conseguido, eu estou aqui e eu quero você. Eu quero beber da sua fonte, eu quero beber do seu coração. Vejam que coisa bonita, não é? Dá-me de beber. Então a iniciativa sempre é de Deus. Seus discípulos iam ido à cidade comprar alimento, portanto, Jesus está sozinho. Nós encontramos Jesus na coletividade para nos enxergarmos e termos a coragem de ir adiante. É o que nós estamos fazendo aqui. Mas o encontro direto com Deus se faz pela oração. Nós precisamos rezar. Individualmente falando, nós precisamos colocar diante de Deus toda a nossa intimidade, toda a nossa vida, dizer ao Senhor daquilo que a gente aguenta, daquilo que a gente não aguenta, daquilo que a gente fez, daquilo que a gente já desistiu. Falar a Deus com toda a franqueza de um filho diante de um pai, quando insiste em pedir um carrinho e às vezes até o pai não quer dar. E às vezes vai dar outro presente, mas tem que dizer ao Senhor o que é que existe no nosso coração com a simplicidade de um filho. Então, Jesus dizendo: dá-me de beber, a samaritana vai dizer: como sendo judeu, tu me impedes de beber, a mim que sou uma samaritana. É interessante que aqui aparece uma coisa fundamental em todos nós, e nós temos, eu tenho, você tem, que se chama baixa estima. Não tem jeito, por mais que a gente não queira, pelas nossas palavras, pela nossa vida, toda hora, com toda a franqueza, eu me pego na minha baixa estima. E é interessante como isso faz com que a gente esqueça da grandiosidade da obra que Deus pode realizar por nós. E às vezes queremos até desistir. Então o que acontece? Ela diz: como sendo judeu, você que é puro, maravilhoso, fala comigo e pede a mim que sou samaritana, estou lá embaixo. Deus, na sua grandiosidade, escolheu um lugar para orar aqui na terra. Deus tem tantas possibilidades, eu sempre digo isso, para mim mesmo e para os outros. Deus podia ter escolhido o lugar mais maravilhoso desse universo luminoso para morar. Sabe onde é que Deus resolveu morar?
dentro do nosso coração. Por incrível que pareça, dentro de nós, é aí que habita o Espírito Santo. Será que Deus não tinha um lugar melhorzinho para morar? Ele veio morar justamente dentro de nós. Veja que obra de amor Deus tem para conosco. Ele está dentro de nós. Ele está no meio de nós. Ele está em mim e Ele está em você. Como nos diz o apóstolo Paulo, ao afirmar que nós somos templo da vida do Espírito Santo. Pois bem, Jesus então começa a conversar com aquela mulher e finalmente ela vai dizer para ele no versículo 11: Senhor, me sequer tem uma vasilha e o poço é profundo, de onde tiras, portanto, essa água viva? Ou seja, todos nós temos em nossa vida um poço, e o poço é o nosso coração. Quando ela diz o poço é profundo, ela está dizendo o buraco é mais embaixo, como a gente costuma dizer. Ou seja, o problema é muito mais profundo do que o senhor imagina, Jesus. Eu estou vazio lá dentro, não adianta. Não existe bola que consiga chegar ao buraco, ao fundo do poço, porque é lá que eu estou. Essa mulher vai fazer essa afirmação. És porventura maior do que Jacó? Sim. Será que Jesus é maior do que os profetas? Será que Jesus é maior do que os meus problemas? Será que Jesus é maior do que as minhas loucuras? Sim, Ele é maior, porque Ele é Deus. Pois bem, Jesus vai ter um diálogo com essa mulher o tempo todo, e essa mulher nunca vai entender aquilo que Jesus está dizendo. Jesus fala de uma água viva, ela diz: me dê essa água que eu não quero mais vir aqui para pegar de beber. Me dê, Jesus fala da possibilidade dessa adoração, e aquela mulher nunca consegue realmente responder aquilo que Jesus está tentando lhe dizer. Então Jesus resolve dizer para nós o que deve ser dito para que a gente caia na real. O grande problema nosso é que Deus sempre nos coloca diante de nós mesmos, na nossa vida, e às vezes nem sempre nós queremos enxergar aquilo que Ele deseja que a gente enxergue. Então Jesus vai tocar no ponto principal da vida dessa mulher, que é a sua baixa estima. E como é que Jesus vai fazer isso? Jesus, já que ela não consegue entender, Ele vai dizer o seguinte: vai, chama o teu marido e volta aqui. A mulher responde: não tenho marido. Jesus respondeu à mulher: falaste bem, não tenho marido, pois tiveste 5 e o que agora tens não é teu marido. Nisso falaste a verdade. Vejam só, porque Jesus fala dos 5 maridos. Os 5 maridos no Evangelho de João aqui significa os 5 sentidos, gustação, visão, olfato, tato e gustação. 5 sentidos. E é interessante que Jesus diz 5 maridos e mais um, seu 6º marido, porque só as mulheres têm um 6º sentido. Então é 5 mais 1, que é igual a 6, que é o número da imperfeição. Quem vive pelos sentidos não consegue dar sentido à sua vida. Isso é bonito e ao mesmo tempo isso é profundo. Então a mulher diz isso, Por que Jesus fala isso? Porque a mulher encontrou o primeiro homem. Isso é simbólico, Encontrou o primeiro homem, o cara era cheiroso para chuchu. Ela diz: um homem cheirosinho na terra, onde quase ninguém toma banho, que era do seco, toda a cidade se chamava Sicar. Esse é maravilhoso, casou, mas depois ele ficou cheio de CC e ela mandou ele embora, Jesus encontrou, ela encontrou o segundo homem, e esse homem era muito bonito. Mas que homem maravilhoso, casou com esse homem, mas a beleza é fugaz, desaparece. E ela também o mandou embora, ou talvez ele a tenha abandonado. O segundo marido é a visão. O terceiro marido dizia poesias lindas, maravilhosa. Que homem que fala poesias lindas? Cada poesia mais bela do que a outra, era a audição. Aquele que dizia poesias maravilhosas acabou dizendo aquilo que ela não queria ouvir, e também ele a abandonou, o terceiro marido. O quarto marido era um homem que beijava, tinha lábios de mel, como eram os lábios de Iracema, a virgem dos lábios de mel, lá. Pois bem, era um homem maravilhoso, beijava com ninguém. Um homem que beija desse jeito é perfeito, mas aquele que tinha lábios de mel acabou se transformando no nome de lábios de fel, e também esse abandonou. É o quarto marido. Essa mulher encontrou um quinto marido que, quando passava os seus dedos sobre a sua pele, ela ficava totalmente arrepiada, e além de tudo isso, ele tinha uma boa pegada, como o pessoal diz hoje em dia, Então,
aquele que a espancou, e esse também foi embora. Mas ele encontrou um homem perfeito, o sexto homem, que é o sexto sentido. Nesse não existe erro. Esse homem beijava bem, esse homem era cheiroso, esse homem era bonito, esse homem dizia palavras maravilhosas, e esse homem era carinhoso, 5 sentidos. Ele tinha tudo. Então esse é o perfeito. Pois bem, ela casou com esse sexto homem, mas esse também não a fez feliz e foi embora. Resultado: essa mulher vai encontrar o sétimo homem da sua vida, e o sétimo é o número da perfeição. E quem é esse sétimo homem da sua vida? Jesus Cristo. E é bonito perceber que esse sétimo homem não quer o seu corpo. Aquele homem não está ali porque deseja se deitar com aquela mulher. Aquele homem chamado Jesus está ali porque deseja a sua alma, a sua felicidade, a sua alegria. E Jesus transforma totalmente a vida dessa mulher numa vida nova. Agora veja só, já desejo ir para os finalmente, não é? O Evangelho nos diz o seguinte. Cadê o cantor aqui do céu? Fala a minha marido, peraí. Bom, aqui em algum lugar eu não consegui encontrar, rapidinho, né? O que é que diz o seguinte: deixando o seu cântaro, quer dizer, o seu vaso, a mulher foi para a cidade. Por que a mulher abandonou no Evangelho aqui esse vaso? Porque quem encontrou uma fonte não fica preso a um vaso de água. Quem encontrou a beleza de sua vida não fica preso apenas à minha verdade. E portanto ela larga tudo, portanto ela larga a sua antiga vida para ir à cidade anunciar que ela encontrou o Messias. E olha que era um pagão. Ela se converteu pela gentileza e pelo diálogo de Jesus. E é bonito perceber aqui, no versículo 47, aqui 42, melhor dizendo, aquilo que os discípulos, aqueles homens da cidade dizem a Jesus, já não é por causa das suas palavras que acreditamos, da palavra da mulher, mas nós próprios ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é exatamente esse contato, esse diálogo com Jesus, a graça dessa vida nova, de encontrar com o Senhor por meio da oração, por meio da vida em comunidade, que a gente vai encontrar sentido para a nossa vida, para que nós não vivamos como essa sociedade sem sentido, ou então só vivendo pelos sentidos. E quanto mais alguém vive apenas pelos sentidos, menos sentido ela dará à sua vida. Jesus, portanto, resgata a nossa melhor parte e nos pede que nós tenhamos a coragem de deixar de lado aquilo que é verdade, as meias verdades, aquilo para que a gente possa abraçar verdadeiramente a grande obra dele, que é grandiosa, que é exigente, que vai exigir de nós uma força que nós temos e que nós não conseguimos enxergar, mas que é possível realizar. Portanto, muita coragem, E eu peço de um modo especial, como eu disse no final, a exemplo dessa mulher samaritana, que deixou ali Jesus e saiu correndo para a cidade para trazer as pessoas para Jesus. Eu gostaria de pedir a mesma coisa. Esse ano nós queremos que seja um missionário na nossa diocese. Todo o trabalho será feito para isso, resgatando esse ardor missionário. Então eu gostaria que a RCC colaborasse profundamente, porque tem a força do Espírito Santo, para que nós tenhamos a capacidade de, sem medo, de uma forma valente, alegre, feliz, plenamente convictos, a gente leve Jesus a todas as pessoas, como fez essa samaritana, que resgatemos dentro de nós a força da nossa conversão e a alegria do primeiro momento quando conhecemos Jesus, aquilo que foi extremamente forte no primeiro momento. Quando a gente faz isso, a gente resgata essa grande força, a gente deixa de lado abaixo de cima, a gente olha para frente e tem pela força do Espírito Santo a capacidade de pregar verdadeiramente quem Ele é, e Ele é o Senhor. Então, desculpe me prolongar tanto, mas apenas para dizer para vocês, coragem, vamos buscar essa vida com sentido, e ao mesmo tempo dar sentido à nossa vida,
para que a gente se coloque totalmente à disposição à obra do Senhor. Que Ele nos ajude, que Ele abençoe a tua amada RCC, aqui da nossa Diocese de Petrópolis, e que nós sejamos mensageiros dessa alegria e dessa paz que nos vem única e exclusivamente do Senhor. Deixa eu contar uma historinha para vocês, né? Bem simplesinha, mas eu acho que serve assim para nós todos, né? Já bem conhecida, mas vai essa mesmo. Um homem tinha um cavalo, e esse cavalo caiu dentro de um poço. Esse homem tentou de todas as formas arrancar esse cavalo daquele poço que tinha cerca de 10 metros de profundidade, mas ele não conseguiu. E por causa disso tomou uma resolução: eu vou ter que enterrar esse meu cavalo vivo, porque é a única forma que eu tenho para que ele morra, já que ele não tinha uma injeção letal. Pois bem, chamou os funcionários e começou a lançar areia sobre as costas do cavalo que estava lá dentro do poço. E foi interessante perceber que o cavalo não aceitou ser enterrado. E quando jogava umas pás de areia, o cavalo se mexia, a areia caía no chão e ele pisoteava ao máximo aquela terra para que ficasse durinha. E depois mais uma pá e outra pá, ele jogava, capacitando, e quanto mais ele apilava a terra que ia caindo nas suas costas, e ele não parava de se mexer, mais ele ia criando um solo duro. E como aquele piso ia ficando cada vez mais duro, ele foi subindo aos poucos, foi subindo aos poucos, foi subindo aos poucos, depois de horas, ele finalmente chegou à parte de cima, porque ele não aceitou ser enterrado vivo. Meus irmãos, isso é RCC. Nós jamais podemos aceitar que mate em nós a força do Espírito. Amém. Nós jamais desistiremos de lutar diariamente. Não vai ser fácil para que a gente colabore, para que saiamos também a sociedade do poço onde nós estamos, do buraco onde nos enfiamos, porque o Senhor nos dá a possibilidade de estarmos prados, tranquilos. Afinal de contas, Ele é o pastor que nos conduz. Que essa força e que essa alegria nos leve adiante, e que a bênção e a graça de Deus venha abundante sobre esse retiro que agora se inicia, sobre vocês, e ainda mais profusamente quando sair daqui levando a palavra de Deus a todos que pedirem a sua presença, o seu testemunho e a sua fé. Muita coragem.